Josué, capítulo de número 7. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Todos acharam? Vamos ver. O texto diz assim: Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué: Ah, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes desta terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? O Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está aí prostrado. Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo. Diga-lhes: santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Apresentem-se de manhã, uma tribo de cada vez. A tribo que o Senhor escolher virá à frente, um clã de cada vez. O clã que o Senhor escolher virá à frente, uma família de cada vez. E a família que o Senhor escolher virá à frente, um homem de cada vez. Aquele que for pego com as coisas consagradas será queimado no fogo, com tudo o que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. Na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente, segundo as suas tribos, e a de Judá foi a escolhida. Os clãs de Judá vieram à frente, e ele escolheu os zeraitas. Fez o clã dos zeraitas vir à frente, família por família, e o escolhido foi Zinri. Josué fez a família de Zinri vir à frente, homem por homem, e Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi o escolhido. Então Josué disse a Acã: meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade, conte-me o que você fez, não me esconda nada. Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Então eu escondi no chão da minha tenda com a prata por baixo. Josué enviou alguns homens que correram à tenda de Acã. Lá estavam escondidas as coisas com a prata por baixo.
Retiraram-nas da tenda e as levaram a Josué e a todos os israelitas e as puseram perante o Senhor. Então Josué, com todo Israel, levou Acã, bisneto de Zerá, e a prata, a capa, a barra de ouro, seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo que lhe pertencia ao vale de Acó. Disse Josué: por que você nos causou esta desgraça? Hoje o Senhor causará a sua desgraça. E todo Israel o apedrejou, e depois apedrejou também os seus, e queimou tudo e todos eles no fogo. Sobre Acã ergueram um grande monte de pedras que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do fogo da sua ira. Por isso foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acó, nome que permanece até hoje. Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra. Nós estamos aqui em tua presença nessa hora, pedindo ao Senhor mais uma vez a tua graça, direção e favor, para que em nome de Jesus nós sejamos fortalecidos aqui nessa noite. Possamos ser cheios da tua presença, levados a compreender a tua palavra, a tua santa vontade. Pai amado, tira toda a dureza dos nossos corações, tudo aquilo que nos queira fazer impedimento, Senhor, à compreensão da tua palavra. Nos ajuda, possamos viver lá fora aquilo que o Senhor espera de nós. Não seja, Senhor, nessa noite, apenas mais um culto, apenas mais uma palavra, mais um texto, mais um tempo, Senhor, qualquer na nossa vida. Não, Senhor. Seja nessa noite um dia determinante para nós, para mudança de pensamento, de postura, para a transformação do nosso ser por meio da tua palavra. Por isso nós oramos, e em nome de Jesus nós repreendemos tudo que não presta, que não vem do Senhor. Todo pensamento ruim, todo medo, apreensão, ansiedade, toda preocupação com as coisas lá fora. Pai amado, nós oramos e repreendemos esse lugar das nossas vidas, das nossas mentes nessa hora. E pedimos ao Senhor que nessa noite apenas a tua palavra e o teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, estamos aqui no capítulo de número 7 do livro de Josué. Nós já acompanhamos toda a aproximação do povo de Israel à terra de Canaã. Nós chegamos, vamos dizer assim, com o povo de Israel à terra de Canaã. Os vimos aí atravessando o Rio Jordão, os vimos aí se consagrando ao Senhor, e os vimos também na sua primeira vitória, no capítulo de número 6, a queda de Jericó, vencendo ali aquele povo pelo poder de Deus. Nós vimos o quão gracioso Deus foi, porque de nenhuma forma Israel provavelmente teria como vencer esse povo ali de Jericó, por conta de que eram de uma cidade grande para o contexto da sua época, cerca de provavelmente mais de 2.000 habitantes ali tinham naquela cidade. Era um exército forte, pessoas preparadas de alguma forma para a guerra, tinham uma muralha muito forte, imponente ali que os protegia, mas ainda assim Deus, pelo seu imenso poder, fez com que Israel, que era praticamente um grupo de camponeses ali, armados ali, no máximo com seus instrumentos ali de arar e cuidar da terra, fez com que Israel pudesse vencer, então, o povo ali em Jericó. Bom, eles tiveram uma vitória arrebatadora, triunfante, uma vitória que certamente ali faz com que esse povo esteja agora cheio de desejo de continuar ali na sua empreitada, de continuar agora vencendo as outras cidades e indo agora além, indo agora conquistar aquilo que o próprio Senhor havia falado que eles iriam conquistar. Eles iriam conquistar outras cidades. Mas agora, meus irmãos, no capítulo de número 7, nós vamos nos deparar com um novo confronto. O confronto agora será com o povo da cidade de Ai,
que era uma cidade menor do que Jericó, tanto em tamanho quanto em quantidade de pessoas, provavelmente a metade ou menos da metade do povo de Jericó, e certamente também por seu poder de defesa. Não tinham eles ali a mesma imponência das muralhas de Jericó. Ao que tudo indica, agora parece que Israel terá uma batalha mais fácil do que foi a de Jericó, onde Deus precisou verdadeiramente intervir inteiramente para que o povo pudesse vencer aquela batalha. Agora, Ai é uma cidade pequena, menor do que Jericó, e está ali enfrentando, ou enfrentará o povo de Israel com um coração movido ali, cheio de ímpeto, cheio de vontade ali de avançar. Nós sabemos também que toda a terra de Canaã está com o pensamento agora fragilizado. Todos aqueles povos ali presentes nessa terra estão assustados. Isso é um relato desde o início do livro de Josué, na primeira investida ali dos espias na terra de Jericó. Esse relato já está presente, que o povo das terras ali, das cidades ali, está realmente assustado com o poder do Deus de Israel. Mas agora parece que o negócio se ampliou ainda mais, porque no último versículo do capítulo 6 diz que assim o Senhor esteve com Josué, cuja fama espalhou-se por toda a região. Ou seja, aquilo que acontece em Jericó se espalha ainda mais pelas cidades, e agora parece que Israel está muito mais forte e o povo, os cananeus espalhados ali pelas várias cidades, estão tanto mais abalados. Mas, meus irmãos, nesse capítulo nós vamos ter mais um exemplo de algo que acontece com frequência no Antigo Testamento. Quando é interrompido ali o progresso do povo de Deus, do exército de Deus, por conta do pecado. O pecado, meus irmãos, atrapalha as nossas vidas, interrompe o nosso progresso, interrompe aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas, faz com que aquilo que deveriam ser bênçãos amplas possam cair por terra. O pecado, ele tem esse poder de jogar abaixo toda a expectativa que nós temos naquilo que Deus está fazendo. Nós vamos ver aqui agora o povo de Israel se pegando aqui amedrontado. Tudo isso consequência do pecado. Bom, o versículo de número 1, o narrador aqui do texto, ele nos dá já um panorama aqui amplo daquilo que vai ser narrado depois. É bem interessante aqui esse posicionamento. Quando nós lemos livros históricos, é importante a gente prestar atenção na tônica da narração. Aqui no versículo 1, nós vamos ver, parece que o narrador fala de cima, né, como quem conhece tudo que vai acontecer. E de fato, né, especialmente se foi Josué mesmo que escreveu esse livro, como nós já falamos nos cultos anteriores, de fato ele sabia aquilo que ia acontecer. Mas ele posiciona aqui, já dando um panorama sobre a situação, e depois ele vai entrar e vai detalhar tudo o que aconteceu ali nesses dias. Bom, o versículo número 1 diz: mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Bom, o texto vai nos relatar aqui o pecado de Acã. E esse pecado vai ser revelado no momento agora da batalha do povo de Israel contra a cidade de Ai. É nesse momento que vai se revelar algo que já havia acontecido no momento da batalha contra Jericó. E aqui já começa para a gente, aqui, meus irmãos, nos abrir um pouco a mente sobre algo que pode acontecer. Eles estavam lá batalhando Jericó e a vitória é, como eu disse agora há pouco, arrebatadora. Um negócio assim extraordinário.
Mas no meio dessa vitória extraordinária, o que está acontecendo? Pecado. A vitória extraordinária está ali, mas debaixo dela está acontecendo pecado. Veja que é possível, meus irmãos, que nós estejamos de fato no meio de algo que Deus está fazendo e o pecado está ali, às vezes envolvido, consumindo, alcançando alguém, enquanto Deus faz a sua obra. Mas por menor que seja esse pecado, nós temos aqui do povo de Israel milhares de pessoas. Nós vimos aqueles que estão mais à frente, como soldados, a sacerdotes, os demais líderes, mas há também mulheres, crianças, todo um povo. E no meio de tudo isso, no meio daquela batalha, onde nós vimos, quase não houve batalha, Deus agiu, derrubou as muralhas, o povo estava lá de Jericó atônito, Israel entra lá, matou aquelas pessoas, como bem o Senhor havia ordenado, venceu aquela cidade. E no meio de tudo isso, o pecado estava acontecendo por meio de uma pessoa. E isso não escapou aos olhos de Deus. Então nós precisamos ter essa consciência clara de que nenhum pecado, meus irmãos, escapa aos olhos de Deus. Por mais triunfantes que sejam as nossas vitórias, por mais belos e tocantes que sejam as obras que Deus está fazendo, o pecado no meio dos homens não passa oculto. Não pode ser escondido. O texto aqui está nos mostrando aqui, justamente nesse primeiro versículo, essa menção logo direta aqui ao pecado de Acã. O pecado tinha a ver com aquilo que estava estabelecido pelo Senhor. O que o Senhor havia estabelecido é que não deveriam nenhum do povo de Israel ficar com nada daquilo que estava ali em Jericó. As únicas coisas que deveriam ser guardadas eram as coisas que seriam consagradas ao templo do Senhor. São coisas que vão servir lá na frente, quando o Senhor estabeleceu o seu templo. O Senhor havia ordenado que essas coisas deveriam ser guardadas, mas nada mais. Nada mais. A ordem era não poupar vidas e não tomar tesouros nenhum para si mesmos. Ao que nos parece no relato do texto, de fato, as vidas não foram poupadas. Nesse ponto, Israel cumpriu ali a ordem que o Senhor havia deixado. Mas alguém, e esse alguém foi Acã, ficou com algo, tomou para si tesouros, coisas que estavam ali nessa cidade. Ele, dentre de milhares de Israel, foi o delinquente aqui nessa questão. Foi aquele que foi fazer aquilo que o Senhor havia ordenado que não deveria ser feito. Ao que nos parece, se houvesse mais pessoas aqui realizando o mesmo ato, isso estaria expresso no texto bíblico. Acã não teria o seu nome colocado sozinho se outras pessoas tivessem feito aqui o que Acã fez. Então Acã verdadeiramente nos mostra essa atenção de Deus ao mínimo pecado. Acã nos mostra essa atenção de Deus a qualquer coisa que esteja acontecendo. Nada escapa, meus irmãos, aos olhos do nosso Senhor. Perceba que você lembra que nós falamos a respeito de toda a consagração que Israel teve antes de entrar na terra? E depois que entra na terra, há uma nova consagração. E dessa nova consagração antes da batalha. Então, nos parece de fato que Deus preparou todo o coração do povo de Israel para que ao entrar naquela terra ali, não pudessem ser vencidos pela sua tentação. Certamente esse povo seria tentado e Deus os preparou para isso.
Mas há um homem que mesmo assim se deixou levar. Há um homem que mesmo assim vai cometer um pecado. E meus irmãos, a pior das coisas aqui, esse pecado cairá sobre o povo. Esse pecado cairá sobre toda a nação de Israel. A culpa de Acã vai alcançar todo o povo. E essa, meus irmãos, deve ser uma advertência para nós tomarmos cuidado com o pecado. Para nós tomarmos cuidado com as consequências dos nossos pecados. Para que nós venhamos a pensar a respeito disso. E quantas pessoas podem ser prejudicadas por conta dos nossos pecados? Meus irmãos, de cara aqui, se a gente ainda nem entrar na história direito, já fique ciente disso. Não tem pecado sem consequência. Todo pecado traz consequências. Alguns menores, outros maiores, mas consequências sempre virão. Sempre. E muitas vezes atingirão também a vida de outras pessoas. Por isso devemos tomar cuidado com os nossos pecados e também com os pecados dos outros, para que não tenhamos comunhão com aqueles que vivem no pecado, que estão praticando o pecado, para que nós venhamos a cuidar uns dos outros, para que não venhamos a pecar. Isso aqui aponta muito para a vida da igreja, meus irmãos. A igreja é um lugar onde nós precisamos tomar cuidado com o nosso pecado, com o pecado do outro. Precisamos zelar para que nós não venhamos a caminhar em pecado, e precisamos zelar para que os nossos irmãos não venham a caminhar em pecado. Por isso nós instruímos, pregamos, ensinamos, mas por isso nós oramos, por isso exortamos, por isso repreendemos, por isso disciplinamos. Tudo isso está contido dentro da palavra de Deus. Por quê? Porque há uma necessidade constante de que cuidemos uns dos outros com relação ao pecado. É necessário. Você não estará numa igreja bíblica se deixarem você pecar calmamente. Você não estará numa igreja bíblica se você puder entrar e sair e pecar e ter irmãos tomando conhecimento do seu pecado e ficar de boa. Você não estará num lugar de acordo com a palavra de Deus. Por quê? Porque o povo de Deus é chamado a cuidar uns dos outros. Bom, nós vamos então agora entrar naquilo que aconteceu, de como as coisas se desenrolaram. Versículo 2. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que ficava perto de Bet-Ave, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Eu não sei se dá para sair, João, o mapa aí, rapidinho. Tá aí contigo, não? Sofia, você vai ver ali minha técnica. Bota aí, Sofia, no mapa aí, por favor. Bom, o povo vai sair de Jericó e vai em direção a Ai. Né? Me perguntaram essa semana: pastor, por que eles foram para Jericó? Abre aí, Sofia. Tinha tanto lugar para eles irem aqui, não? Fizeram por aqui, tinha aquele outro mapa, não vou passar agora, né? Que eles rodaram no deserto. Mas eles vieram para cá. Por quê? Deus quis. Simples assim, mas não tanto. Deus quis porque Jericó de fato era um mar, pela sua imponência, pelo poder do seu exército, pela quantidade de pessoas. A Jericó é tida como a cidade mais antiga do mundo. Então tinha todo um marco ali em cima de Jericó. É como se Deus dissesse: vamos logo ali no mais difícil, porque eu quero mostrar o meu poder. Então o povo vai e entra por Jericó e derrota Jericó. Mas isso também fala sobre o que eles vão viver depois, porque agora eles vão em direção a Ai. Poderiam ir para outros lugares, mas, meus irmãos, lembrem sempre disso. Quando nós lemos a palavra de Deus, Deus está nos contando uma grande história. Deus está se mostrando, se revelando, e por meio da vida ali do seu povo e das suas obras que vão acontecendo na vida do seu povo, Deus está se mostrando. Então, depois dessa grande vitória em Jericó,
o Senhor quer que esse povo vá a Ai, que está aqui na região mais central. É um povo menor, uma cidade menor, não tão fortificada quanto Jericó. E agora o texto nos diz que Josué enviou homens a Ai. E agora esses homens chegam a Ai para espionar. E diz o versículo 3 que agora eles voltam a Josué e dizem: não é preciso que todos avancem contra Ai. Enviem os 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Bom, meus irmãos, Josué vai enviar um destacamento agora a Ai. Diz o versículo 4 que ele envia então cerca de 3 mil homens. Só 3 mil homens. Bom, se Ai realmente tinha em torno de 1.000 pessoas naquela cidade, eles têm muito mais homens de guerra do que todas as pessoas da cidade de Ai. Parecia ser mais do que o suficiente diante do cenário que eles estão enfrentando, que é: vencemos Jericó. Quem é Ai para nos enfrentar? Quem é? Se nós vencemos Jericó, vamos adiante. Não precisamos de tantos homens ali em Ai. Não precisamos gastar nossa força. Não precisamos nos cansar. Não precisamos nos desgastar ali. Então eles vão até Ai com esse contingente aí bem menor. Talvez até um tanto descuidados. Porque nós, homens, temos homens e mulheres, viu? Uma tendência de relaxamento quando as coisas estão parecendo muito fáceis para nós. A gente relaxa. É quase que o nosso natural mesmo. Ele então envia esse destacamento ali a Ai. Só que agora o que vai acontecer é surpreendente. Versículo 4: mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles não apenas não conseguiram vencer Ai de primeira, como eles saem correndo de lá. O exército de Ai consegue se levantar contra os homens de Israel que foram até aquela cidade, e o número parece não ser algo tão relevante. 36 homens morreram, mas pense você, eram 36 desses homens de guerra que estão mais à frente, que estão ajudando a conquistar ali agora o território. Provavelmente pessoas de Deus, estavam com o coração em Deus, crendo que Deus estava cuidando de tudo, conduzindo todas as coisas, e agora eles voltam. O exército volta sem 36 homens, porque 36 deles morreram. O que não parece ser tão ruim assim, foi ruim o suficiente para, primeiro, humilhar Israel. Israel está aqui humilhado. Meus irmãos, se Israel tivesse perdido em Jericó, considerando a força humana, poderíamos dizer que era até natural. Mas Deus agiu e de uma maneira sobrenatural, Israel derrota Jericó. Mas em Ai não. É surpreendente agora que 3 mil homens de Israel não consigam vencer Ai e ainda tenham homens mortos. Israel está saindo dessa batalha agora humilhado. É uma humilhação que eles estão sofrendo. E agora eles estando humilhados, precisam aprender a temer a Deus. Eles precisam aprender que realmente precisam viver na dependência do Senhor. Assim acontece com a gente muitas vezes, meus irmãos. Onde o Senhor precisa, baixar nossa bolinha, assim, para a gente entender que precisamos depender dele de verdade. Porque nós temos essa tendência também, de às vezes achar que estamos conquistando, vencendo, e vamos deixando um pouquinho Deus de lado. E tem horas que Deus vai precisar, ei, baixa sua bolinha aqui, por favor, vem cá, se acomoda um pouquinho. Deus precisa mostrar para a gente muitas vezes
que realmente as coisas ainda precisam continuar nas suas mãos. Bom, essa derrota foi suficiente também para o lado dos cananeus, que agora também vão se arvorar de orgulho. Olha, poucos de nós conseguiram vencer o exército de Israel, então Israel não é tão pesado assim. E agora, lembre-se que o povo cananeu é um povo contrário à vontade de Deus, é um povo idólatra, não quer a Deus, resistente ao Senhor. E agora esses corações estão ainda mais endurecidos. Isso aí vai servir para apontar a sua ruína cada vez maior, que vai se desenrolar ali para frente. Mas agora, Deus quer continuar tratando com Israel. Essa derrota também serve para trazer a evidência do desagrado de Deus com Israel. Por quê? Porque Israel rompeu o concerto com Deus. Rompeu aquilo que estava acertado com o Senhor. E por isso perdeu. E essa é a intenção principal dessa derrota. É Deus revelar o desagrado para com o povo de Israel. Por quê? Porque Israel rompeu aquilo que havia acertado com o Senhor. Meus irmãos, o nosso Deus é um Deus de aliança. Nós cantamos isso, há canções que falam sobre isso. Mas o que isso quer dizer de fato? É que Deus ele não volta a sua palavra. A palavra que ele estabelece deve ser mantida. E aquilo que ele havia falado, falou e iria fazer. O povo de Israel dominaria aquela região. Mas o Senhor havia falado outras coisas. E dentre outras coisas que Deus havia falado e feito um concerto com o povo de Israel, que era a obediência do povo geraria bênção. A desobediência geraria sobre eles maldição. E esse é o concerto de Deus sobre Israel e é o concerto de Deus ainda sobre nós. A obediência continua a gerar bênção. A desobediência continua a gerar maldição. A nossa vantagem, o nosso alento, meus irmãos, é que nós temos a Cristo, aquele que se fez maldição em nosso lugar. A nossa desobediência continua gerando maldição, mas o Senhor Jesus Cristo se fez maldição em nosso lugar. E tomou sobre si a punição que nós merecíamos. Por isso só há salvação em Jesus Cristo. Porque nós continuamos passivos aí de receber a condenação. Mas aqueles que estão em Cristo tomam sobre si o fato de que Cristo recebeu a condenação em nosso lugar. Mas o conserto de Deus continua sendo o mesmo. A obediência gera bênção, mas a desobediência gera maldição. E como eu disse, Deus aqui está se mostrando, se revelando ao longo do Antigo Testamento. E aqui, essa derrota de Israel para Ai vai representar isso. O desagrado de Deus com o pecado. O quanto aqueles que pecam devem ser punidos por conta desse pecado. Josué havia assegurado que Deus faria com que eles vencessem os cananeus. Mas agora eles estão derrotados. E a questão é, por que isso aconteceu? Eles precisam começar agora a entender isso. Versículo de número 5. Chegando a matar 36 deles, e diz, eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim, e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Olha que interessante. Os textos anteriores, Raabe falou, os espias perceberam. Depois o texto nos revela isso na investida contra Jericó. Quem está desanimado até agora, quem está com o coração entristecido, preocupado e angustiado até agora são os cananeus. Mas agora, meus irmãos, o texto muda. E diz que é o povo de Israel que está desanimado. Diante dessa derrota, agora é o povo de Israel que está entristecido, completamente desacreditado. As coisas mudaram.
Isso nos revela uma coisa também muito importante. O desagrado de Deus, quando nós vemos Jericó sendo invadida e aquelas pessoas morrendo, não é contra Jericó em si, mas é contra o pecado. Deus é contra todo o pecado, inclusive o pecado do seu povo. Deus não é aquele que fica acobertando, passando pano. Não, meus irmãos. E por isso que nós não podemos ser assim. É por isso que quando há pecado dentro da igreja, nós temos que nos confrontar. É por isso que quando há pecado dentro da igreja, nós não podemos nos calar, precisa ser denunciado, confrontado, tratado. Falamos sobre isso recentemente no Evangelho de Mateus, sobre como Jesus orientou a tratar o pecado de um irmão contra o outro. O que nós não podemos fazer é passar pano, porque Deus não é assim. Deus é contra o pecado dos outros e contra os nossos pecados. Deus não é mais contra o pecado do homossexual do que contra o nosso pecado. Deus é contra o pecado do cara que está lá na parada gay, mas ele é contra o pecado daquele que está lá na marcha com Jesus pecando. Você entende isso? Porque o furor de Deus, a ira de Deus é contra o pecado. Todo e qualquer pecado. É por isso que, se ainda agora era aquele outro povo que estava ali abalado, agora é o povo de Israel, porque agora eles veem que Deus está contra eles. E nós temos aqui, a partir do versículo 6, então, o relato da preocupação de Josué com essa situação. Veja o versículo 6. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. E disse então Josué: Ah, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? Essa foi a oração aqui de Josué. Bom, o texto nos mostra claramente que Josué logo entendeu aquilo que estava acontecendo. Ele está angustiado. O texto diz que ele rasga as suas vestes com as autoridades. Ou seja, como é importante, meus irmãos, a seriedade de um líder. Que aquilo logo contagiou os outros líderes que foram junto com ele ali na mesma atitude. A tristeza por conta da desgraça que vem sobre o povo. Daquilo que eles estão sofrendo não é normal, não faz muito sentido. Eles estão sentindo certamente aqui que há um desagrado da parte de Deus com relação ao povo. Não era para ter acontecido assim. A sua sensibilidade, a sua proximidade de Deus logo faz começar a compreender que não há um problema no exército. Não há um problema nos espias. Não, nós não vemos aqui um relato tipo, Josué ficou chateado com os espias que foram lá em Ai e voltaram dizendo que era só para ir 3.000 pessoas. Não há isso. Se Josué considerasse que o problema estava no exército ou nos espiões, ele os chamaria e dizer, como assim vocês disseram que era para ir só 3.000? Josué está consciente que poderiam ir 3, poderiam ir 5, poderiam ir 10.000 pessoas e eles não venceriam. Ele sabe disso. É por isso que ele não chama esses homens. É por isso que ele não chama o exército. Ele para diante do Senhor e se lamenta. Os anciões vão acompanhá-lo. Estão todos agora aqui com certeza de que alguma coisa aconteceu. Estão todos aqui conscientes disso. E Josué então vai orar. E o modo como ele ora, aqui, meus irmãos, nos ensina muito. Bom,
Embora em alguns momentos pareça que não, Josué, certamente sabendo quem é Deus, está se apresentando em humildade diante do Senhor. Soberano Senhor, essa é a sua palavra. E não desfaz de Deus na hora de orar. Deus continua sendo soberano. Isso é fundamental. Como ele começa a orar. Soberano Senhor, é como quem diz: Senhor, eu sei que tu sabe de todas as coisas. Eu sei que tu tem todo o poder. Eu quero falar contigo, mas eu não sei das coisas, mas o Senhor sabe. Então a forma como ele inicia aqui a sua oração diz muito sobre como ele está orando. Por isso que eu posso afirmar com certeza, ele não está com um coração arrogante. Por isso ele começa: soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Percebam, meus irmãos, que não é arrogante, porque ele está construindo uma ideia. Ele sabe que Deus não vai fazer com que o povo atravesse para entregá-lo. Não. Então ele está construindo aqui. Senhor, é como se ele dissesse assim: Senhor, eu sei que o Senhor não nos trouxe para cá para passar por isso. Por que fizeste então com que nós viéssemos a passar? Foi para que os amorreus nos destruíssem? Foi para que nós viéssemos a sofrer aqui nesse lugar? Ele se apresenta aqui. Há uma confusão humana, assim, de fato. Muitas vezes nós vamos nos pegar sem compreender plenamente o porquê das coisas. Ele sabe que tem algo, ele sabe que não é normal, por isso ele recorre a Deus exclusivamente, mas ele não sabe o que está acontecendo. E muitas vezes nós vamos nos pegar assim, não é verdade? Recorrendo a Deus, sem compreender muito das coisas, mas sabendo: Deus, eu sei que tu está no negócio. Se isso está acontecendo, para o bem ou para o mal, é o Senhor que está fazendo algo. Então o texto segue e diz: antes nos contentássemos em continuar do outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Ele está pego aqui. E aí, Senhor, e agora? A gente atravessou para vencer. O Senhor falou que entregaria essas terras em nossas mãos. O que eu posso dizer agora? O que eu vou dizer lá em casa, né? O que eu vou dizer, Senhor? Agora nós estamos derrotados. O que eu direi? Qual a minha compreensão disso? O que eu posso concluir disso? Por que essas coisas acontecem? Quantas vezes a gente vai se pegar assim? Senhor, eu não compreendo. Porque minha família passou por isso. Porque eu tive que sofrer essa situação. Porque no momento que eu estava melhor, as coisas não deram certo. Quantas vezes a gente vai chegar diante do Senhor assim? E meus irmãos, melhor será se as nossas orações forem assim, sinceras. Senhor, eu não compreendo. Não sei. A gente não deve, meus irmãos, considerar que as nossas orações só tem que ser aquelas orações mecânicas que a gente já sabe sempre que vai dizer, que a gente sempre vai agradecer. Tem dia que a gente não está conseguindo agradecer, porque a gente só queria compreender. E não há problema para Deus em a gente chegar diante dele tentando compreender. Josué está lá, está orando. Veja o versículo de número 9. Os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? Isso aqui, meus irmãos, é fundamental. Porque agora Josué demonstra onde ele queria chegar com a sua oração. Senhor, a minha preocupação é, isso aqui nos parece que envergonha o teu nome. Isso que aconteceu nos parece que esse povo agora vai vir sobre nós tripudiando do Senhor. E o que será do teu nome, Senhor? Ou seja, a preocupação de Josué é com a obra de Deus. A preocupação de Josué é com o nome do Senhor. E essa, meus irmãos, deve ser a principal preocupação de nós para todas as áreas da nossa vida. Senhor, como o teu nome vai ser honrado nisso aqui? Como o teu nome vai ser honrado no meu casamento? Como o teu nome vai ser honrado na minha família?
Como o nome do Senhor vai ser honrado no meu trabalho? Como o nome do Senhor vai ser honrado nessa igreja? Como o nome do Senhor vai ser honrado nas minhas atitudes diárias? Isso é uma boa forma de orar. É uma ótima forma. Se for verdade no nosso coração, se não forem apenas palavras lançadas ao vento. Vi uma pregação do pastor Augusto Nicodemos, ele falando a respeito disso, ele falou assim para a igreja, a gente tem que aprender a orar. Aí a gente vê os irmãos, irmãs, querem casar, aí ficam preocupados apenas consigo mesmo. Aí fala assim, vocês têm que aprender a orar. Senhor, como o teu nome vai ser engrandecido, Senhor? Se eu estiver com alguém, uma família abençoada, sabe, a nossa casa, nossa família, vindo para a igreja, servindo o Senhor, Senhor, teu nome vai ser engrandecido, Senhor. Teu nome vai ser exaltado. As pessoas vão olhar e uns vão dizer que é milagre, outros vão dizer que é bênção, mas o teu nome vai ser exaltado, Senhor. Então, Senhor, eu estou orando por isso. Não é só por nós, entende? Por que você quer uma família abençoada? Para você ter passeios legais no parquinho? Para você ter idas legais ao cinema? Por que você quer uma família abençoada? Para tirar fotos bonitas e postar no Instagram? Meus irmãos, nós precisamos desejar as coisas para que o nome do Senhor seja glorificado. Senhor, abençoa a minha casa, eu te peço que o teu nome seja glorificado aqui. Se a tua casa hoje é uma casa destruída, diz, Senhor, eu clamo para que o Senhor abençoe a minha casa, transforme a minha realidade. Meus vizinhos verão, meus parentes verão o nome do Senhor sendo glorificado nessa casa. Porque o meu marido foi transformado, porque minha esposa foi transformada, os meus filhos foram mudados, porque nós saímos da vergonha e agora o teu nome é exaltado. Busque a glória de Deus, meus irmãos. Porque muitas vezes os nossos pedidos, Tiago revela isso, são egoístas. Tiago diz, vocês não sabem orar, porque vocês oram por vocês mesmos, pelos seus próprios prazeres. E Josué que nos ensina. Oremos para que o nome do Senhor seja exaltado. É claro que para ele é melhor haver uma vitória. Mas ele fala, o motivo pelo qual essa vitória será maravilhosa é que o nome do Senhor vai ser glorificado. Claro que por consequência, essa pessoa que encontra o esposo, que encontra a esposa, esse que tem o filho mudado, esse que tem os pais mudados, esse que consegue sair daquela vergonha, das drogas, do álcool, é claro que por consequência disso também receberá o bem do Senhor. Mas por que nós oramos? Precisamos orar para que o nome do Senhor seja exaltado. Muitas pessoas erram nisso. Assim, eu só queria meu marido quietinho. Se ele parar de sair para beber, já tá bom. Se beber aqui em casa, já tá bom. Tá bom, ele vai ficar bebendo lá, indo para o inferno, dentro de casa, debaixo aí dos seus olhos. Você quer orar de verdade? Senhor, esse cara dá trabalho. Mas eu não quero simplesmente alguém agora quietinho. Eu quero um servo do Senhor. Eu estou orando para que o nome para que esse homem seja mudado, para que o nome do Senhor seja exaltado. Eu não quero só para eu parar de passar vergonha. Eu quero para que o Senhor seja glorificado. Muda completamente. Você entende isso? Talvez antes a gente tenha que orar, Senhor, muda primeiro as minhas intenções. Porque talvez muitas vezes são as nossas intenções que estão corrompidas. Depois das nossas intenções mudadas, talvez a nossa oração também vai ser mudada. E aí a gente vai começar a orar pela glória de Deus. Mas em tudo nas nossas vidas, meus irmãos, nós precisamos desejar intensamente que o nome do Senhor seja glorificado. Amém, meus irmãos? E Josué nos ensinou isso aqui. O nome do Senhor é aquele que está acima de todo nome. E ele precisa ser exaltado. E Josué, então, está à busca, então, da glória do nome do Senhor. Bom, é tão verdade isso, que logo o Senhor responde a Josué. O texto diz no versículo 10, o Senhor disse a Josué, levante-se,
Porque você está aí prostrado. Bom, Josué, te levanta. Te anima. Sai desse desânimo. Sai desse desânimo. Sabe por quê? Porque se, de fato, o pecado atrapalha, corrompe, entristece, a nossa confiança no Senhor é que faz a gente continuar. Faz a gente prosseguir. Não adianta a gente dizer que confia em Deus se nós passarmos a vida inteira em luto, chorando em posição fetal, desesperado. Tem uma hora que a gente tem que levantar. Se o pecado traz prejuízo, e nós vamos ver aqui que vai causar prejuízos, ele não é um paralisador por completo daquilo que Deus pode fazer. De fato, as situações que vão acontecer precisam ser corrigidas. Mas você continuar vivo, viva para a glória de Deus. Vença aquilo que aconteceu. Vença aquele pecado, vença aquela situação, vença aquilo que abalou você. Viva para a glória de Deus. Vai ter que reerguer alguma hora. Agora, por ocasião das eleições, foi uma das vereadoras mais votadas em São Paulo. A mãe daquela menina, aquele caso Nardoni, teve um caso muito famoso anos atrás, que a menina foi jogada do prédio, e aí embate judicial, tudo. A mãe sofreu muito. Mas aí agora, ela tomou e começou nos últimos anos, ela pegou essa causa e ela transformou aquele sofrimento dela em ações. Ela começou a batalhar por causas que dizem respeito à mulher, à criança, e isso se transformou agora em votos, em pessoas que confiaram na batalha que ela começou a ter para caminhar adiante. Eu nem sei, né, se essa mulher é uma cristã, nem sei. Mas só para você ver como é possível que a gente consiga, uma palavra que está muito na moda hoje em dia, ressignificar as questões. Ela não vai poder ficar a vida inteira lá velando a filha, que já morreu. Nada vai trazer a vida da filha dela de volta. Mas ela consegue agora caminhar e dizer, o que eu vou fazer com isso? E olhar para frente. Agora imagine você que nós, enquanto cristãos, servos do Senhor, tendo o conhecimento e o poder de Deus a nosso favor, para a glória dele, podemos e devemos fazer muito mais ainda. Os pecados não podem nos paralisar. Os problemas, os embates, as dores não podem nos paralisar. A gente vai ter que olhar para frente, seguir, resolver as questões, resolver o que tem que ser resolvido. Josué agora vai ser chamado por Deus para isso. Por isso, Josué, levante-se. Por que você está aí prostrado? E o Senhor vai direto ao ponto e diz, Israel pecou. O único motivo desse problema, dessa catástrofe, é que Israel pecou. Não pense que foi Deus que mudou de opinião, não pense que Deus encolheu seu braço, não pense que Deus deixou de ser Deus, tem um motivo aqui, o motivo é que Israel pecou. O pecado aqui ainda nem é citado, mas Deus diz o que acontece por conta do pecado. Violou a aliança que eu lhe ordenei. Apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguiram resistir aos inimigos. Fogem deles, porque se tornaram merecedores da sua destruição. Meus irmãos, quem estava aqui domingo? Pode levantar a mão, vocês estão paralisados? Domingo a gente falou da graça salvadora de Deus. Não foi? Graça salvadora de Deus. Salvação que vem sobre nós é graça. E uma das coisas que a gente muito falou foi, não tem mérito. Para ser salvo, não tem mérito.
tem graça. Só que agora o texto nos diz que Israel sofreu por conta do pecado. Por isso não conseguiram resistir aos inimigos, ainda que fossem menos. Por isso fogem deles, se tornaram merecedores da sua destruição. Bom, meus irmãos, se para a salvação não tem mérito, tem graça, para a condenação não tem outra coisa para nós que não seja o nosso mérito. Quem vai para o inferno vai porque mereceu. E tudo que nós merecemos mesmo é a condenação eterna, por conta dos nossos pecados. Nosso coração pecador nos dá como mérito, como única coisa que nós merecemos, o inferno. A coisa mais bonita que eu e você merecemos por conta de nós mesmos é o inferno. Porque Israel está sofrendo, porque agora estão colhendo o fruto do seu mérito, porque agora a graça de Deus que havia feito com que eles vencessem Jericó se afasta deles, por conta do pecado. O pecado nos afasta de Deus e vai nos afastando da sua graça. O pecado faz com que nós tenhamos a única coisa que nós merecemos. Por isso diz a palavra que o salário, a paga do pecado é a morte. Porque esse é o único mérito para aqueles que pecam. Israel transgrediu o concerto de Deus. Israel tomou coisas consagradas ao Senhor, desrespeitaram aquilo que o Senhor havia ordenado. Israel furtou, tirou aquilo que estava lá, que não era para ser levado. Israel mentiu. Você vai dizer, pastor, mas não foi Acã? Foi Israel. Porque assim Deus enxerga as coisas. É por isso que nós somos condenados pelo pecado de Adão. Porque assim o Deus de aliança enxerga as coisas. Por isso todos nós agora somos condenados. Ainda que venhamos a dizer, nós não cometemos maldade alguma, mas recai sobre nós o peso da condenação. E aqui o pecado de Acã aponta para esse pecado original. O pecado de Acã aponta para essa necessidade que nós temos dessa graça de Deus, porque os nossos pecados acabam impactando as pessoas, os demais. Como eu disse agora há pouco, talvez alguns pecados tenham um impacto menor, outros têm um impacto maior. Alguém, por exemplo, cometeu um furto, ainda que não tenha sido pego, deixou alguém sem um celular, deixou alguém sem um produto que estava lá no seu mercado, que ia vender, ficou sem. Então essa pessoa comete o pecado, ele impactou a vida de alguém. Outros serão muito maiores. Um adultério numa família destrói a esposa ou o esposo, destrói a relação com os filhos, destrói os almoços de final de semana, as celebrações de Natal, de Ano Novo, destrói a vida da outra pessoa que estava lá e acabou fazendo parte desse adultério, porque também está vivendo em pecado, que destrói outros e outros. E aí a gente vê a devastação de um pecado. Então, de fato, há pecados que eles têm impacto muito maior. Mas todos eles sempre vão ter impacto sobre a vida de outras pessoas. E nós temos que ter essa consciência, meus irmãos. Por isso, o melhor que podemos fazer é não pecar. Eles esconderam.
E a consequência disso é: não estarei mais com vocês se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. O Senhor não tem parte com o pecado. Por isso não haverá, meus irmãos, no reino dos céus ninguém que não seja um pecador arrependido. Não. Nos céus, somente pecadores arrependidos. Porque o Senhor não tem parte com o pecado. Ele é santo, Ele é puro. E não se mistura com aquilo que é mal. Para chegar à presença de Deus é preciso ser purificado. É por isso que o sangue do Senhor Jesus nos lava e nos purifica dos nossos pecados. Por quê, meus irmãos? Porque não adianta uma lavagem mal feita. Não adianta aquela lavagem que depois a gente descobre, ó, sobrou aqui uma sujeira debaixo aqui do sofá, nas louças, né? Quando a gente vai pegar aquela colher que a gente já está achando que está limpinha, a gente acha aquele resto do leite seco na colher. Não adianta assim. É por isso que o sangue do Senhor Jesus nos lava e purifica dos pecados. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Precisamos ser purificados. Por isso precisamos não apenas rejeitar os pecados, mas nos arrepender dos nossos pecados e abandonar os nossos pecados. Porque Acã escondeu debaixo da sua tenda. Parece que não causou muito impacto. Parece que foi, olha, mas o que tem, Senhor? Foi do pessoal lá de Jericó. O Senhor nem queria, o Senhor mandou destruir, mandou matar todos eles. O Senhor nem queria. Mas como assim? Acã desobedeceu a Deus. Escondeu, não tem arrependimento. Nós vamos ver no próximo culto, Acã só vai falar quando é pego. Eu vi um pastor falando uns dias atrás, respondendo essas caixinhas de Instagram, uma mulher perguntou assim: pastor, meu marido me traiu, mas ele me procurou, ele veio confessar o pecado, ele veio me dizer. Ele falou assim: irmã, considere, reflita, pense, vai orar, vai analisar as questões, mas pelo menos ele te procurou. Isso sinaliza que provavelmente, porque ele não precisava fazer isso, ele não foi pego, ele não foi descoberto. Pelo menos ele procurou, isso sinaliza que é provável que haja aí talvez um genuíno arrependimento. Mas aquele que só fala quando é descoberto, meus irmãos, aqueles que só confessa quando é pego, isso não tem arrependimento. Estava ali se banhando no pecado. Falou porque foi pego. Se não fosse pego, continuaria falando, fazendo. Então Acã só vai revelar de verdade, vai confessar, quando vai ser confrontado. Por isso nós precisamos de arrependimento. Por fim, meus irmãos, Deus poderia ter contado para Josué de cara quem fez, o que fez, como fez. Mas Deus vai tratar aqui com Israel e com Josué mais uma vez de uma maneira pedagógica, didática. Primeiro, ele quer exercitar o zelo de Josué. Nós vamos ver no próximo culto. Não vai ser de imediato aqui, não. O Senhor vai dizer: olha, santifique o povo. Vão lá, santifiquem-se. Amanhã, vou tratar com vocês. Imagine vocês à noite, o pessoal se vistoriando, pensando, Josué tentando descobrir quem do meio do povo de Israel fez algo, orando, talvez tentando convencer as pessoas a refletir sobre aquilo. Então o Senhor quis exercitar o zelo de Josué. E Deus, pela sua soberania, você lembra que Josué começou orando, soberano Senhor?
o Senhor, pela sua soberania, Ele pode fazer isso, meus irmãos. E a gente está se enganando. Ele está dizendo assim, Senhor, ou pensando com nós mesmos, o Senhor ainda não me matou. E eu estou fazendo aqui esse pecado. Então, eu estou achando que está dando certo. E o Senhor pode estar simplesmente agindo com a gente pedagogicamente, nos dando tempo. Meus irmãos, de fato, o tempo não apaga os pecados. Mas muitas vezes, para a gente provar alguma situação, o tempo é importante. O tempo é importante. Dá um tempo para que as coisas se organizem, para você ver o que está acontecendo, para a gente tratar o nosso próprio coração. O tempo tem a sua importância. E Deus vai tratar aqui com Josué dentro de um tempo, amanhã. E Deus fez isso também para dar ao pecador, especificamente Acã, espaço para que ele pudesse se arrepender. O Senhor concede esse tempo. É por isso que não há no inferno, se agora há pouco eu falei que no céu não tem pecador sem arrependimento. E no inferno não tem pecador que está ali por acaso. Deus errou e te lançou no inferno. Deus te deu tempo, te deu oportunidade, te deu a palavra, se revelou a você, você não quis, por seus méritos, estará no inferno. Não há pecador no inferno sem estar provando da sua própria vontade. É por isso que o inferno é tão atormentador. É porque há a condenação eterna a viver segundo a sua própria vontade. Essa pessoa, ela quis viver longe de Deus. E finalmente alcançará o que ela tanto quis, viver longe de Deus. Meus irmãos, nós precisamos pensar seriamente sobre o pecado. No próximo culto nós veremos como o Senhor terminou de tratar essa situação. Já lemos o texto hoje, mas no próximo culto nós vamos meditar profundamente sobre isso. Mas que nós possamos sair daqui nessa noite já com essa consciência. Não há pecado oculto aos olhos de Deus, não há pecado que Deus não queira tratar, e não há a mínima possibilidade de nós continuarmos com Deus sem nos arrependermos e abandonarmos os nossos pecados. Há aqui uma noite para que eles procurem entre eles e possam desvendar o pecado, o pecador e o que estava escondido ali. Nós saímos aqui nessa noite com um tempo dado por Deus, para nós procurarmos as nossas tendas do pecado escondido, para que possamos nos arrepender e apresentar diante de Deus. Amém? Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus, vamos orar.